Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meus irmãos, sempre virgem. Saudações aqui do YouTube. Vamos começar um breve adjutório para a catequese. Vamos lá. Por que ser católico? A pergunta é essa. Por que ser católico e não somente cristão? Esse vídeo, ele é de um padre que eu vou colocar a foto dele aí, tá? Esse padre é magnífico. E eu quis muito, inspirado pelo esse vídeo, eu quis fazer um vídeo baseado na versão dele, é muito legal. Vamos lá agora, vamos lá. Por que ser católico e não somente cristão? Olá, meu nome é Ícaro. Sou ex-protestante, agora católico apostólico romano. Esse é o Ícaro Sanctus, aqui no YouTube. Ó, vou logo dizendo, esse Ícaro Sanctus, eu botei esse nome porque é o meu sobrenome, entendeu? Em latim. Meu sobrenome é Ícaro, né? Não é Costa Santos, Ícaro Costa Santos, então Santos é o último nome. É por isso que eu botei Ícaro Sanctus, tá? Ninguém tá dizendo que é santo aqui não, né? Pra não inventar polêmica com nada. Vamos lá. O propósito desse canal é evangelizar e ajudar na catequese do povo católico, com muito amor e devoção, é claro. Prestou atenção aí, ó? O propósito desse canal é evangelizar e ajudar na catequese do povo católico. Mas se nós tivermos aí outros irmãos de outros credos, de outras crenças, e gostarem do conteúdo, pode seguir, tranquilo. Mas o intuito é mais para o povo católico. Mas se vocês gostarem, estou aberto aí, né? Vamos lá. Hoje deixa você católico essa pergunta. Por que ser católico e não somente cristão? Tem tanta igreja boa por aí, bonitas com músicas agradáveis, paredes pretas para a atenção ser focada no palco, que é o objetivo, né? Com pessoas simpáticas e acolhedoras, ar-condicionado, templos climatizados, que é muito legal, dá um conforto, né? Instalações confortáveis, cultos dinâmicos e alegres, cheios de pastores e líderes carismáticos, pregações emocionantes de parte da Bíblia. Mas então, qual é a principal diferença entre a Igreja Católica e qualquer outro tipo de denominações protestantes ou a Igreja não católicas ou acatólicas? Acredito que posso humildemente, meus amigos e irmãos aqui do YouTube, responder a vossa pergunta. A grande diferença. Qual é a grande diferença? Um é no endereço A, outra no endereço B, não. A grande diferença significa autoridade. Essa palavra autoridade, sim. Eu sei que a maioria de vocês que escutaram esse termo talvez se sintam enojados, porque vocês não gostem dessa palavra ou ela não cai bem aos seus ouvidos. Mas vamos abrir o dicionário Aurélio e ver o significado da palavra autoridade. Mas espera lá, o que você quer dizer com autoridade? Temos aqui o dicionário Aurélio, vou colocar aqui na tela. Temos aqui a palavra autoria, né? Condição de autor e abaixo logo, substantivo feminino, autoridade. Essa palavra vem do latim auctoritate, substantivo feminino, direito ou poder de fazer-se obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir, etc. Aquele que tem esse direito ou poder. E o terceiro no figurativo, influência, prestígio. A Igreja Católica, ela tem a habilidade de nos ensinar. Ela ensina com autoridade. A Igreja Católica nos ensina em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e na glória de Deus Pai. A Igreja tem a habilidade de nos dizer, isso é verdade, isso não é verdade. A Igreja tem a habilidade de estabelecer doutrina. Não estamos falando sobre um tipo invisível de corpo universal de crentes. Eu falo sobre a Igreja Católica que o próprio Jesus fundou no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Veja o versículo. Vou colocar aqui esse versículo grego aí, né? Dessa parte aqui. E tem a transliteração. Bora ver como está esse grego aí, né? Kagodesoi lego hoti su ei petros kai epitautete petra oikodomesu mou ten ecclesiam kai pylia hadu o katihusosin autes. Eu acho meio difícil essa língua, mas é legal. Onde ele diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele continua a dizer, eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Essa parte é mais bonita, as chaves do reino dos céus, está escrito aqui, eu não peguei essa transliteração, vou ler aqui para vocês, ó. Dos satas clidas, des basileas ton uranon,
Muito linda essa passagem, né? Clidas, onde Clidas, ou Clidas, Cleidas, geralmente nesse grego mais antigo a gente fala Cleidas, né? Dossosotais Cleidas, tes basileias ton oranon. Oranon. Muito bonito. Agora aqui está algo interessante que você pode saber ou não. Jesus veio para estabelecer o reino, certo? Mas não é um reino invisível. Por quê? Porque nós podemos olhar para Jesus como o rei que estabeleceu o reino. Mas quando ele diz a Pedro, você sabe, Simão, agora Pedro, ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus, etc. Ele está referenciando Isaías, o livro do profeta Isaías, né, que o povo chama de Yeshayahu, né? Eu passei uma época sendo judaizante. E em Isaías existe esse pessoal, em Isaías existe esse papel. No reino existe um papel, existe o rei, obviamente, mas existe também um primeiro-ministro, aquele que é superintendente. E quando o rei está fora, esta pessoa está no comando. Esta pessoa tem a autoridade do rei. Isso está em Isaías capítulo 22. Eu deixo aqui em hebraico essa passagem que é muito linda também. E tem a transliteração aqui, ó. Vinatati maftea, que é a chave, né? Maftea é a chave. Vinatati maftea David, al simcho, upata vaen soger, uasgar vaen poter. É quase a mesma palavra que Jesus dá a Pedro, né? Na Septuaginta ou no Novo Testamento, ela Clidas, né? Já no hebraico é maftea. Vamos voltar para cá. E é quase a mesma palavra que Jesus dá a Pedro, como eu disse, as chaves do reino dos céus. Hoje estou embolando. Ele dá à igreja uma estrutura visível e uma hierarquia. E ele diz aos apóstolos e às pessoas que ele autorizou: você pode ensinar agora. Ensinar em meu nome. O Espírito Santo vai guiar você com toda a verdade para ser capaz de ensinar em meu nome. E é isso exatamente o que acontece. Nos Atos dos Apóstolos, naquele capítulo 15, eles estão nessa grande crise, é uma profunda crise, e é a crise que os apóstolos estavam evangelizando os judeus. Então, basicamente, eles eram todos judeus, e eles perceberam que Jesus é a satisfação do judaísmo. Jesus é o Messias que estávamos esperando. Essa imagem bonita aqui da reunião, da controvérsia acerca da circuncisão, né? Acho muito pedagógica ela. Então eles estão compartilhando as boas novas com o povo judeu. Era ótimo. Mas então eles perceberam, porque Pedro teve uma visão. E Paulo foi chamado para isso também. Que eles eram chamados para levar o evangelho aos não-judeus. O que é fantástico e bom. E porque eu sou não-judeu, né? E eu fui trazido aqui, certo? Eu também, você. É o povo de Deus, nós fomos enxertados, né? A pergunta surgiu, certo? Então, quando você evangeliza os judeus, tudo o que precisa fazer é batizar, pois eles já são circuncidados, né? Eles já passaram pela circuncisão. Eles já estão na antiga aliança. Vamos lá. Então, para serem trazidos à satisfação da nova aliança, eles só precisam serem batizados, né? Eles só precisam ser batizados. Mas se você está evangelizando os gentios, que são os não-judeus, então surge a pergunta, e agora? Eles precisam ser primeiro circuncidados e daí serem batizados? Foi isso que ocorreu naquele evento de Atos, né? Mas antes vou dizer, para quem não conhece, o que é a circuncisão, né? Vou botar aqui, tá aqui em hebraico, né? A Brit Milá. Essa imagem belíssima, né? Da circuncisão de Cristo. Vamos lá. Ou eles podem ser somente batizados. Imagine, olha a dúvida. Então agora os cristãos judeus convertidos viram-se em uma grande dúvida. A grande dúvida é a seguinte: e realmente precisaria de ter uma resposta concreta e definitiva, né? Aquela confusão toda. Por quê? Eu preciso ser circuncidado para ser batizado? E eu não tenho contato com o judaísmo, mas eu estou acreditando em Jesus, mas eu sou pagão. Isso significa que eu não estou salvo? Então imagine a dúvida, a grande dúvida, né? É uma grande pergunta. O problema é que Jesus nunca precisou ensinar sobre essa situação nova, apesar de que na Bíblia há um mandamento prescrevendo que todo macho será circuncidado em Israel, de maneira perpétua. Então, naturalmente, muitos dos judeus convertidos e prosélitos estrangeiros do judaísmo, todos eles que se converteram e haviam se circuncidado e posteriormente foram batizados, logo começaram a dizer, com base bíblica, é claro, né? Que os estrangeiros que se convertem diretamente ao cristianismo deveriam ser circuncidados, gerando assim a controvérsia da circuncisão. Isso atrapalhava bastante,
e afastava ou atrasava a mensagem das boas novas aos não-judeus e provocava muitas discussões acaloradas entre os judeus de berço, prosélitos e judeus cristãos. E não-judeus também que queriam fazer a vontade de Deus. Agora imagina. Esse é o problema do sola scriptura. Você lê a mensagem bíblica, a palavra da verdade, mas o problema é, mesmo que seja um mandamento verdadeiro da Bíblia, inspirado por Deus, nem sempre a interpretação e aplicação é de interpretação particular de um grupo. Mesmo com boas intenções, mesmo dizendo que são servos de Cristo. Por exemplo, sabendo primariamente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aí temos aqui 2 Pedro 1,20. Eu vou colocar ela aqui em grego também. Aqui é muito bonito, ó. Tuto proton, chinostes hoti, passa profetia, graphes idia eplusius orgineta. Aí, ó. O que tem 8 dias será... Agora vamos lá para a Torá, né? Porque assim, ó. Está correto. A Torá está dizendo que todo macho tem que ser circuncidado. E isso é um estatuto perpétuo. Então, logicamente, os judeus não estavam errados nesse sentido. Eles pegaram e leram a Torá e quiseram aplicar da forma que Deus falou, né? Porque aqui é inspirado por Deus, né? Vou ler para você aqui, ó. Para você entender o grande problema que ocorreu. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por dinheiro. A minha aliança, aí eu grifei aqui, ó, presta atenção, a minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Temos aqui a transliteração dela bonitinha, aqui o texto em hebraico, Himol himol leyid betocha umiknat kashpecha, Aita beriti birsachem, Bissarchem, Livrit Olam. Você vê que ele diz aqui, ó, Livrit Olam. Aliança eterna. Livrit Olam. E isso é o problema. O problema com uma coisa chamada sola escritura, ou Bíblia sozinha. Você sabe, um dos pilares da reforma foi essa. A Bíblia sozinha, ou escritura sozinha. E você não precisa da igreja, somente da Bíblia sozinha. E quando a Bíblia não ensina algo, o que nós fazemos? Bem, o que aconteceu foi que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os apóstolos se reuniram. E novamente não digo de um tipo de igreja invisível, mas de uma estrutura real da igreja, aqueles apóstolos, as pessoas que o próprio Jesus chamou, Pedro como Papa, Paulo, Barnabé, para ter esse corpo da igreja. E a igreja se reúne, eles discutem, debatem, eles rezam, eles decidem. Eles dizem, parece ao Espírito Santo e a nós, que nós não devemos impor isso aos gentios. Eles não precisam ser circuncidados para serem batizados. Você vê aqui, ó, se a gente for colocar, isso aqui é uma decisão que a igreja tomou. Ou seja, a eclésia, a reunião daqueles apóstolos. E você vê, parece a nós e ao Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto, o Espírito Santo iria contra as palavras da Torá? A Brit Holam, né? A aliança, ele diz que é a aliança eterna aqui, ó. Imol, yelid betocha, umiknat kashpecha, vaita beriti birsachem, livrit olam. Mas você vê, ó. Eles leram correto? Leram. Eles tinham uma boa intenção? Tinham. Foi palavra de Deus? Foi. E é, e continua sendo. Mas a aplicação dela para aquela situação específica já não seria não iria se comportar como palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não divide. E o que ocorreu ali foi a divisão. Os judeus da circuncisão e os da não circuncisão estavam brigando. Então foi a igreja que chegou e estabeleceu o veredito final. E foi isso que aconteceu. Então eles disseram, parece ao Espírito Santo e a nós, que não devemos impor isso aos gentios, aos estrangeiros, né? Nós que não somos judeus. Eles não precisam ser circuncidados para serem batizados. Agora imagine o grande problema. Se a pessoa não teve contato com o judaísmo e acreditou em Jesus, ele vai ter que passar pela circuncisão e depois ser batizado? Ou se ele já é um prosélito, já foi circuncidado, ele aceita o batismo? Você vê a confusão que tinha, né? Essa confusão foi dirimida a partir do veredito final dos apóstolos e da igreja, a eclésia. E naquele momento você pode ver na Bíblia que a igreja, novamente a igreja visível, a estrutura da igreja, a governança, né? Governança mesmo. A governança da igreja tem a habilidade de ensinar, tá vendo? E não somente ensinar, mas ensinar definitivamente, não meramente de maneira opcional. Isso chama de ex-cátedra. Aqui foi um dogma ex-cátedra. Parece bem a nós e ao Espírito Santo.
Entendeu aí o que é o dogma? O que é a infalibilidade? E aí os que não quiseram seguir tornaram hereges. Os ebionitas, ou outras seitas judaicas, desapareceram na história. Vamos continuando. Enquanto que os que eram do partido da circuncisão se guiavam pela Torá, ou parte da Torá, né? E continha a parte da palavra de Deus, isso não foi o suficiente para que a controvérsia acerca da circuncisão fosse dirimida, porque Jesus não ensinou explicitamente e nem falou sobre essa situação, sobre a controvérsia. Jesus não precisou falar sobre isso porque já estava tudo na Torá. Entretanto, a igreja precisou desse ensinamento. E ele nunca nos abandonou. Então o problema só foi resolvido após a decisão do primeiro concílio, ou reunião em Jerusalém, o concílio de Jerusalém. Essa controvérsia causou muitos problemas no início da Santa Igreja. E se você é um estudante de história, você vê que essa não é a única vez, na verdade. Historicamente, a igreja tem que fazer isso de novo e de novo. Porque as pessoas pegam o Antigo Testamento e elas pegam o Novo Testamento, que a igreja também nos dá, e eles dizem, bem, eu cheguei à conclusão de que Jesus não é realmente Deus. Eu digo, ele é claramente Deus. Eu digo, ele veio à Terra, ele ressuscitou dos mortos, ele é claramente Deus. Já outro vem, tem acesso a essas escrituras e diz, acho que ele somente parecia como humano. E essa era uma heresia chamada docetismo, uma das mais antigas heresias, né? De fato, uma das primeiras heresias que Jesus era completamente Deus, mas não completamente homem. Docetismo. Na igreja, novamente, não essa igreja invisível genérica, mas a igreja de verdade, a física, estruturada, hierárquica. O clero tinha a obrigação de dizer, isto está errado, isto está certo. Outras pessoas viram e disseram, bem, ele era completamente humano, mas talvez seja parcialmente Deus. Como quase Deus, mas na verdade ele era só humano. Ele não era Deus. Então as pessoas no século IV caíram no que chamamos de heresia do arianismo. A igreja se reúne no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Eles disseram, não é Jesus completamente Deus e completamente homem. Duas naturezas, humana e divina, em uma só pessoa, uma pessoa divina. Agora todo cristão no mundo acredita nisso. O que aconteceu? Eu até não respeitei a pontuação aqui. Em 325 d.C., a igreja teve que afirmar ou reafirmar a crença de que Jesus é Deus, porque os arianos, nessa época, em 325, no século IV, eles negaram que Jesus é Deus. E eles se cresceram bastante, eles se influenciaram tanto que eles chegaram a ser quase em maior número. Então o que acontece? Junta-se o Concílio de Nicéia, segundo concílio, né, 325 d.C., e diz, não, Jesus é completamente Deus e completamente homem. Duas naturezas, humana e divina. E uma pessoa divina. Agora todo cristão no mundo acredita nisso. Não que os cristãos não acreditavam nisso. Entretanto, os cristãos sempre acreditaram nisso. Entretanto, do meio dos próprios cristãos, no século II, apareceram essas pessoas. Até o século IV. No século IV apareceram esses arianos. E eles começaram a negar isso. Então a igreja teve que bater o martelo. E ela sempre vem fazendo isso. Logo na frente eu vou lhe dizer isso. Porque, de alguma forma, se eles admitem ou não, cada cristão no mundo acredita que a Igreja Católica tem autoridade para ensinar. E quando ela proclama um dogma de fé, é porque este foi sempre acreditado no mundo inteiro. Quando grupos ou pessoas, mesmo que sejam da própria Igreja, se levantam e falem opiniões contrárias ou diferentes do que a Igreja Católica sempre ensinou, isso é o que nós chamamos de heresia, como foi profetizado pelo apóstolo São Paulo, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres, para si mesmo, segundo os seus próprios desejos, né? Em 2 Timóteo 4:3. Aí tem aqui, Staigarchairos, Hotetes Hianoses, Didascalias, Ucanexontai, Alacatatacidias, Epitomias, Realtois, Epsorosousin, Didascalos, Kinethomenoi, Enacoen. Aqui é o que diz isso aí, né? Como, por exemplo, esses irmãozinhos que pregam a teologia da libertação, sabe? O pessoal do marxismo, sabe? Dentro da igreja. Voltamos para cá pro assunto. Cada cristão que acredita na Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais, coeterno, e que nenhum é maior que outro, acredita nisso por causa da autoridade da Santa Igreja Católica. Porque a igreja se reuniu no Concílio de Nicéia, no Concílio de Constantinopla e em todos os outros concílios da igreja. Declarou isso. Ou seja, que essa
é a interpretação do texto. E nós precisamos disso. Nós precisamos muito disso. Aqui está um pequeno exercício mental. Imagine que você seja Deus. Para alguns de vocês, essa não será a primeira vez a fazer isso hoje, é claro. E que é tão importante para você que as pessoas que você criou o conheçam como você verdadeiramente é. E que eles não entendam errado. Então, o que você faz? Imagine, deixa eu reexplicar. Imagine que você é Deus e você quer que as pessoas lhe conheçam plenamente. Então, o que você faz? Você não quer sobrecarregar com sua beleza, poder, glória e verdade. O que é que você faz? Então, senão você vai ser servido por medo, né? Você sendo Deus. Então, o que acontece? Você quer que eles se apaixonem por você. E quer que eles saibam quem é você verdadeiramente. O que acontece? Você começa aos poucos, começa com doses homeopáticas. Como esse homem chamado Abraão, né? Você chega para Abraão, você sabe que ele mudou o nome de Abraão, né? Era Abrão, ele muda o nome de Abraão. De Abrão para Abraão. Aí você traz lentamente, você traz sua família, você se revela lentamente à sua família, então a sua tribo, ao seu povo. Você chama o povo judeu, o povo escolhido, né? Por Deus. Você lentamente se revela a eles com muito cuidado, pois você não quer que eles entendam algo errado de você. Então, na plenitude do tempo, 2000 anos atrás, praticamente, né? Você se torna um deles. Você se torna humano. E nisso você se revela quem você verdadeiramente é. E você não faz isso com o mais poderoso, ou maior, ou mais rico. Você não se torna nem o maior ou mais rico. Você se torna o último. Você se torna uma pessoa bem humilde e pobre. Você morre como um criminoso. Você se deixa ser sobrecarregado por sofrimento e morte. Por quê? Porque você é muito importante. Isso aqui eu escrevi errado. Porque é muito importante para você. No caso, as pessoas são muito importantes para Deus. Ele faz isso. Para que as pessoas saibam de verdade o profundo do seu coração. Aqui eu tô me embolando, viu? É muito pesado essa parte. Bom, então você ressuscita dos mortos. Aquilo é o evangelho que você já conhece, né? Aquela situação toda. Você ressuscita dos mortos, você manda seu Espírito Santo aos apóstolos. Então eles escrevem todas essas coisas. E enquanto eles estão escrevendo essas coisas, você as preserva. Por quê? Porque é muito importante para você, como Deus, que eles escrevam exatamente o que você quer que eles escrevam, nem mais nem menos. Então, com o passar dos anos, conforme eles traduzem isso aí, todas as escrituras, e eles copiam isso, eu já tô rindo, que viagem. Vamos lá, deixa eu continuar aqui para não me perder. Eu vou cortar isso. Então, com o passar dos anos, conforme eles traduzem isso, e eles copiam isso, você, pelo seu Espírito Santo, guia essa cópia. Guia essa tradução para que eles não entendam errado. Por quê? Porque é muito importante para você, para que ninguém entenda errado, entendeu? A igreja preserva as escrituras, no caso. Aqui está esse livro infalível, certo? Temos um livro infalível, a Bíblia. É um livro sem erros. Agora, não é um livro sem erro científico, porque não é um livro de ciência. É um livro de poesia, é um livro da verdade, um livro de bondade. O ponto é que você compila esse livro, reúne esse livro que é infalível, através de pessoas falíveis. Mas você compila esse livro infalível. Agora, se você fosse Deus, faria sentido para você dizer, por exemplo, aqui está um livro infalível. Toma aí. Pegue, leia e diga-me o que você pensa. Não, você não faria. Faria? Por quê? Porque um livro infalível, sem um intérprete infalível, é um livro sem valor. Imagina você ter um livro infalível, mas os intérpretes não têm. Os intérpretes são falíveis. Isso a gente está falando ex-cátedra, né? A Bíblia é infalível, mas sem um intérprete infalível, falando da igreja, do magistério, da tradição, é por isso que há mais de 3.000 denominações no cristianismo no Brasil e ao redor do mundo. Porque você sabe, alguém pega e diz, aqui está o que eu acho. Outra pessoa, não. Aqui está o que eu acho. Esse é um dos motivos pelo qual G.K. Chesterton, vocês que gostam de Chesterton, né? No dia que ele disse que era católico, disseram que ele disse. Escute só, a citação, né? Disseram que ele disse. Porque eu não preciso de uma igreja que possa me dizer quando estou certo. Eu preciso de uma igreja que me diga aonde eu estou errado, ou onde eu estou errado, né? Desculpa aí no português.
Então, se você se perguntar, agora que você já sabe, qual é a grande diferença entre a Igreja Católica e todas as outras denominações cristãs não católicas? Eu diria, no fundo, eu penso que no fundo é aquilo. Autoridade. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Daqui do canal católico, @Ícaro Santos. Meu nome é Ícaro.